estamos nos distraindo até o limite. Vídeo, TV, filmes, música, podcast e, além disso, notificações constantes. Tudo está chegando ao mesmo tempo. Estamos sempre sendo estimulados. E, como resultado, isso está matando nossa capacidade de focar. E isso não é só uma sensação. Estudos mostram que isso é real. Os períodos de atenção estão diminuindo. É fácil culpar a internet por esse problema, mas na verdade ele é muito mais antigo que isso, embora a internet tenha piorado. E se quisermos fazer algo a respeito, precisamos ser capazes de decompor o problema e realmente falar de onde ele vem. Então é isso que vamos fazer hoje. Estou dividindo esse problema em 3 partes. E tudo começa com uma mudança dos livros para a televisão. Nos anos 1980, Neil Postman escreveu o livro Amusing Ourselves to Death, nos afundando na distração, e ele estava principalmente interessado nos efeitos culturais de uma mudança do uso da palavra escrita como nossa principal forma de transferir informação para uma mudança em direção à mídia de massa e, em particular, a televisão. A invenção da imprensa mudou o mundo. De repente, a comunicação em massa era possível numa escala que antes era impossível. E foi assim que ideias novas e radicais puderam se espalhar tão rapidamente. A Reforma Protestante provavelmente não teria acontecido sem a imprensa, nem o Iluminismo, nem a Revolução Americana. Mas teóricos da mídia como Postman, e aqui devemos também mencionar o trabalho de Marshall McLuhan, também nos dizem que a forma como comunicamos ideias, a mídia que usamos, na verdade muda a forma como pensamos. A frase favorita de McLuhan aqui era: "O meio é a mensagem". Postman usa a cultura americana inicial como exemplo do que ele chama de mente tipográfica. Essa é uma mente moldada principalmente através do consumo de livros. E isso significa que é uma mente acostumada a sessões prolongadas de atividade engajada, séria e racional. Em outras palavras, é uma mente acostumada a focar. Então, essa é a primeira lição. Ler, como atividade, realmente ajuda a desenvolver seu foco e muda a forma como você pensa. Mas paramos de ler. Na época de Postman, mais pessoas estavam assistindo televisão do que lendo. E esses números só pioraram, com a adição de telas, internet, celulares e tudo mais, que falaremos depois. Bem, isso só piora o problema. 2 exemplos famosos da história política americana ilustram isso muito bem. O primeiro é o debate Lincoln-Douglas, de 1858. São peças famosas da retórica política americana. Você deveria ler, se tiver algum interesse. Algumas fontes dizem que até 18.000 pessoas assistiram a esses debates, que depois foram impressos. É assim que podemos lê-los. E é como Lincoln ficou famoso, em primeiro lugar. Cada debate tinha 3 horas de duração e começava com uma declaração de abertura de 60 minutos de um dos candidatos. Depois havia um formato altamente estruturado com respostas longas. Isso significava que a audiência precisava conseguir manter o foco por 3 horas e seguiram pensamentos complexos por até 1 hora ou até 90 minutos. E Postman diz que eles conseguiam fazer isso porque essa audiência, que seria composta majoritariamente por pessoas alfabetizadas, estava acostumada a seguir longos encadeamentos de pensamento porque tinham o hábito de ler livros, e quando você lê os debates Lincoln e Douglas, você realmente vê os oradores falando em frases longas e complexas. A forma como falam é influenciada pelos tipos de frases que leram. Se você avançar até 1960, para os debates Kennedy-Nixon, verá algo bem diferente. Esses foram os primeiros debates políticos televisionados. Então, ao invés de 1 hora para a declaração inicial, o debate inteiro tinha só 1 hora, e a declaração de cada candidato tinha só 8 minutos. Isso significava que a audiência em casa não precisava se preocupar em seguir um pensamento único por 1 hora ou 90 minutos. Em vez disso, recebiam tudo em pequenos pedaços condensados de informação que podiam consumir mais facilmente. E isso refletia o consumo geral de mídia que estavam assistindo a TV o tempo todo. O debate inteiro era apenas 1 hora, literalmente um espaço na grade de horário nobre da televisão. E você sabe qual foi o grande destaque daquele debate? Que Nixon parecia mal na TV. É por isso que dizem que ele perdeu. Kennedy parecia melhor na TV. A mãe de Nixon ligou para perguntar se ele estava doente. Geralmente, ele só não se saiu bem diante das câmeras. E perdeu a eleição. A história política, provavelmente a história mundial, foi moldada pela televisão. A mídia que consumíamos estava mudando a forma como nos engajávamos na política. Isso é uma mudança com grandes consequências. Se pensar no quanto de poder um presidente americano tem, a televisão estava nos acostumando a consumir informações em pedaços pequenos, fáceis de digerir, e também nos fazia nos importar mais com a aparência de um candidato presidencial do que com o que ele dizia. E eu imagino que,
Se tivessem tentado fazer um debate de 3 horas na TV, a audiência teria caído aos poucos. As pessoas não estavam mais acostumadas a focar por 3 horas seguidas. A mídia que consumíamos estava mudando nossa capacidade de pensar e estava atrofiando nossa capacidade de foco. Foco é uma habilidade que você precisa desenvolver. E se estamos assistindo TV o tempo todo, não estamos treinando para ser pensadores profundos e reflexivos, especialmente não da mesma forma que ao ler bons livros. Então, quando chega a hora de focar, como ao tentar ler um livro realmente bom, bem, você não consegue. Você nunca aprendeu como. As pessoas costumam me dizer que hoje em dia ler livros é ineficiente e que há jeitos melhores de obter informação. E usando uma gíria que acho que sou velho demais para usar sinceramente, isso é pura autossabotagem. Obter informação por resumos, ou até por vídeos do YouTube como os que eu faço, é uma experiência totalmente diferente de aprender com um livro. Porque num livro, você realmente segue o encadeamento de pensamentos do autor. Ao ler os pensamentos do autor, você está de fato pensando com ele. Você está exercitando sua mente para pensar de verdade. E ao exercitar sua mente para pensar de verdade, você treina ela para focar. Você recebe um exercício mental ao ler. E você não recebe isso em outros lugares. Você provavelmente está gritando com a tela agora, porque TV, com certeza, não é mais a forma principal de mídia que consumimos hoje em dia. Um programa de notícias na TV tem menos audiência noturna do que um bom vídeo do YouTube atualmente. E talvez a razão de não conseguirmos focar seja a internet, o número constante de notificações e esse enxame de conteúdo no qual estamos mergulhados. Ou seja, você pode achar que isso é o culpado, e eu acho que está certo. Assim como passamos dos livros para a televisão, agora passamos da televisão para a internet. E isso é uma forma diferente de pensar a informação. Postman não pôde escrever sobre a internet. Ele escrevia nos anos 80. Mas outro autor veio tentar continuar esse pensamento. Nicholas Carr, com o livro The Shallows, Superficiais. Se você tivesse que descrever com uma palavra sua experiência com a internet, acho que seria algo como caos. A ideia de uma página da web é simplesmente manter você olhando para ela. Veja sua tela inicial do YouTube. Fileiras e fileiras de vídeos, notificações, se tiver ativadas, barra de pesquisa, que diz que você pode encontrar qualquer coisa. Se pesquisar um vídeo, rapidamente recebe recomendações. Clica num vídeo e imediatamente recebe mais 12 recomendações. Tudo foi feito para que, se você se entediar por um segundo, clique em outra coisa e continue engajado. Estamos tão acostumados que parece normal, mas é uma experiência caótica. E o YouTube nem é o pior. Veja o TikTok. Não uso muito o TikTok, mas das poucas vezes que abri, parece que tive dor de cabeça na hora. A ideia é sempre dar algo novo para clicar. Mesmo que esteja vendo um vídeo ótimo de 10 minutos, se você se entediar por um segundo, há algo mais empolgante esperando. Essas plataformas não se importam se você continua assistindo um vídeo específico, elas só querem que você fique na plataforma. TikTok quer você no TikTok. YouTube quer você no YouTube. O New York Times quer você no site deles. Esse é o funcionamento da internet. Esse meio te ensina que a informação é fácil e descartável. Se estiver entediado, pode e deve ir embora. Carr enfatiza a plasticidade do cérebro, a capacidade de mudar sua estrutura com base no ambiente. Nossos cérebros mudam com o que fazemos, o que precisamos fazer e as ferramentas que usamos. Agora se pergunte, o que isso está fazendo com o nosso cérebro? Bem, uma coisa, está ferrando nossa capacidade de foco. A má notícia, seu cérebro é plástico. Ou seja, se você fica grudado no celular ou no YouTube o dia todo, está ferrando sua concentração. A boa notícia, seu cérebro é plástico. Você pode consertar isso se fizer esforço, ler mais livros, assistir menos YouTube, jogar o celular no fogo da montanha da perdição. Isso ajudaria a salvar sua capacidade de focar. É um problema que pode ser resolvido, mas você precisa lembrar que sua atenção está sendo disputada o tempo todo e não é uma luta justa. Grandes empresas, com PhDs em psicologia e os melhores engenheiros de design, estão tentando manter você engajado. Por isso digo que a internet é um ambiente hostil de design. Veja essa citação do primeiro presidente do Facebook, Sean Parker. O processo de pensamento por trás da criação desses aplicativos, Facebook sendo o primeiro, era como consumimos o máximo possível do seu tempo e atenção consciente.
E isso significa dar pequenas doses de dopamina de vez em quando, porque alguém curtiu ou comentou uma foto ou post. E isso é apenas uma confissão reveladora de alguém que sabe. Outros designers de experiências digitais dizem o mesmo. É tudo sobre capturar e manter sua atenção. Comparado a isso, algo como um livro não é tão bom em capturar sua atenção, a não ser que você esteja acostumado a dar sua atenção a ele. Você precisa dar atenção a livros, mas celulares, telas, internet, vídeos roubam sua atenção. Por isso digo que é um ambiente hostil. Ele foi projetado para roubar sua atenção e assim destruir sua capacidade de focar, porque as pessoas lucram com isso. Veja, até eu preciso dizer isso. Se eu mantiver você assistindo até o fim deste vídeo, eu ganho mais dinheiro. E as pessoas que projetam essas plataformas não estão pensando nos efeitos de longo prazo sobre você. Steve Jobs disse ao New York Times que não deixava os filhos usarem iPad. Zuckerberg e a esposa não deixam os filhos usarem Facebook. Talvez nem deixem ter celular. Essas são pessoas que sabem os efeitos dessas tecnologias, elas ajudaram a criá-las e popularizá-las e querem proteger os filhos disso. Então eu pergunto, por que você não quer se proteger? Você pode reconstruir seu foco, mas é mais fácil falar do que fazer. Primeiro, desligue o celular. Aprenda a fazer longas pausas. Se conseguir passar um dia inteiro sem olhar, você está no caminho certo. Mas você precisa se acostumar. Ter algo no bolso que pode capturar sua atenção com um som ou vibração, ou até no modo silencioso, a possibilidade de que, se você ligar, verá algo divertido. Isso vai roubar sua atenção. Depois, consuma mídias que exijam atenção. Pode até ser filmes. Não precisa ser só livros. Mas não pode ser aqueles filmes novos da Netflix, porque esses são feitos para quem assiste enquanto rola o celular. Eles já estão mudando como fazemos arte. Assista bons filmes de verdade. Vá ao cinema, aquele que te expulsa se você ligar o celular. E o terceiro ponto, talvez o mais importante, o lance é: acostume-se a ficar sem ficar grudado no celular ou na tela o tempo todo. Faça caminhadas pela manhã sem celular. Vá apenas com seus pensamentos. Veja quanto tempo consegue manter um pensamento só. Raciocine, debata consigo mesmo. Pode ser mais divertido do que parece. O ponto é, acostume-se a não precisar de estímulo de celular ou tela o tempo todo. E fazendo isso, vamos treinar o cérebro a se reconectar. Vamos ensinar a mente a focar de novo. E talvez possamos fazer algum progresso e voltar a focar no que realmente faz diferença. Se esse vídeo te despertou, comenta aí, modo caverna ativado. E corre no comentário fixado. Lá começa o desafio de 40 dias. E se você tiver coragem de entrar, nunca mais será o mesmo.